Você já percebeu como algumas oportunidades passam pela nossa vida em silêncio e quando damos conta já é tarde demais? Não porque não existiam sinais, mas porque ninguém nunca nos ensinou a enxergá-los. Talvez você já tenha vivido isso. A conversa fluía, o clima parecia diferente, algo no ar dizia que havia mais ali, mas a dúvida travou você. E se eu estiver imaginando? E se ela estiver só sendo educada? Esse medo faz muitos homens perderem momentos que nunca mais voltam. O que quase ninguém conta é que quando uma mulher está realmente atraída, ela raramente diz isso com palavras. O corpo dela, o olhar, o comportamento e até o silêncio falam antes da boca. Hoje, se você prestar atenção até o final, você nunca mais vai precisar adivinhar. Porque quando esses sinais aparecem juntos, não é acaso, não é simpatia, não é imaginação. É atração real acontecendo bem na sua frente. A maioria dos homens cresce acreditando que o interesse feminino é algo confuso, imprevisível ou até contraditório, mas isso não é verdade. O que existe é uma diferença profunda entre como homens e mulheres demonstram desejo. Enquanto o homem tende a ser direto, a mulher sinaliza. Ela testa o ambiente, observa a reação, cria espaço para que o outro dê o próximo passo. E isso não é joguinho consciente, é comportamento aprendido ao longo da evolução. Antes de qualquer atitude explícita, o corpo precisa sentir segurança, conexão e curiosidade. É por isso que quem aprende a ler esses sinais para de viver no campo da dúvida e começa a enxergar padrões claros. O primeiro ponto que muda tudo é entender que a atração não surge do nada. Ela se manifesta em pequenos detalhes, quase invisíveis para quem não sabe onde olhar. Um dos mais fortes está no olhar, mas não da forma óbvia que muitos imaginam. Não é simplesmente ela olhar para você. Pessoas educadas olham, conversam e mantêm contato visual por educação. A diferença está na qualidade desse olhar. Quando existe atração, o contato visual tende a durar um pouco mais do que o necessário. São frações de segundo que carregam peso. Às vezes, você percebe que ela mantém o olhar e só depois desvia, muitas vezes para baixo, acompanhando com um leve sorriso. Esse desvio não é timidez infantil, é um sinal de abertura. O corpo reconhece o interesse antes da mente formular qualquer frase. Além disso, existe algo que não pode ser fingido. Quando alguém olha para algo que gosta, o sistema nervoso reage automaticamente. As pupilas tendem a se dilatar. Em ambientes iluminados, isso fica ainda mais perceptível. Não é algo teatral. É sutil, mas real. O corpo se ajusta para absorver melhor aquilo que desperta interesse. Outro detalhe pouco falado é o caminho do olhar durante a conversa. Em interações neutras, o olhar circula entre os olhos e a região do rosto. Quando existe atração, esse trajeto muda. O olhar desce rapidamente para a boca e volta. Muitas vezes, a própria pessoa não percebe que fez isso, mas o subconsciente já está trabalhando. Quando você começa a notar esses padrões, algo muda internamente. Você para de se sentir inseguro e passa a observar. E observar é poder. Mas o olhar é só o começo. O corpo sempre acompanha aquilo que a mente sente. E isso nos leva ao espaço físico. Todos nós temos uma zona de conforto invisível. Normalmente só permitimos que pessoas próximas entrem nesse espaço. Quando uma mulher se sente atraída, ela tende a reduzir essa distância aos poucos. Em um grupo, ela se posiciona mais perto de você. Sentada, inclina levemente o tronco na sua direção. Em pé, encontra pretextos para ficar ao seu lado. Nada disso é exagerado. São ajustes sutis, mas consistentes. E então, aparecem os microtoques. Não confunda isso com gestos óbvios ou invasivos. Estamos falando de toques rápidos e aparentemente casuais. Um toque no antebraço ao rir de algo que você disse, um ajuste na sua roupa, como se estivesse tirando um fiapo que nem existia. Um contato breve que não gera recuo imediato. Esses toques têm uma função muito clara. Eles testam limites. O corpo dela pergunta, sem palavras, eu posso me aproximar mais? Se não há resistência, a conexão se aprofunda. Quando não existe interesse, o corpo faz o oposto. Ele se fecha, se afasta, evita contato e cria barreiras invisíveis. Outro sinal poderoso aparece quando ela expõe áreas mais vulneráveis do corpo durante a conversa. Isso não é consciente nem calculado, é linguagem corporal primitiva.
jogar o cabelo para o lado, deixando o pescoço visível, gesticular mostrando a parte interna dos pulsos, relaxar a postura, tudo isso indica conforto e abertura. Por outro lado, braços cruzados, corpo rígido e tronco afastado indicam defesa. O corpo sempre diz a verdade, mesmo quando a boca tenta manter uma postura social. À medida que a conexão cresce, surge algo ainda mais revelador: a sincronia. Quando duas pessoas estão alinhadas emocionalmente, seus comportamentos começam a se espelhar. Isso acontece porque o cérebro busca harmonia, movimentos semelhantes, posturas parecidas, ritmo de fala compatível. Às vezes você muda de posição e segundos depois ela faz o mesmo. Você pega um copo, ela também. Você fala mais devagar, ela desacelera. Isso não é coincidência, é o cérebro dizendo que existe conexão. Até mesmo no vocabulário isso aparece. Ela começa a usar expressões que você usa, repete palavras, adota seu tom. É uma forma inconsciente de dizer: eu estou na mesma frequência que você. Mas o espelhamento também mostra o contrário. O corpo aponta sempre para onde a mente quer ir. Se os pés dela estão voltados para você, mesmo que o rosto se mova, o interesse está ali. Se o corpo aponta constantemente para a saída, para o celular ou para outro ambiente, a mente já foi embora. Esses detalhes parecem pequenos, mas quando observados juntos, formam um padrão impossível de ignorar. Com o tempo, a atração também se manifesta na forma como ela investe na conversa. Existe uma diferença clara entre responder e participar. Uma mulher apenas educada responde perguntas. Uma mulher interessada constrói a conversa junto com você. Ela não apenas reage, ela acrescenta, faz perguntas de volta, desenvolve assuntos, traz histórias, tenta prolongar o diálogo. Quando o silêncio aparece, ela mesma puxa um novo tema. Isso revela algo importante. Ela não quer que aquele momento acabe. Outro sinal forte de investimento são explicações não solicitadas. Você pergunta algo simples e ela responde com mais detalhes do que o necessário. Não porque precisa, mas porque quer manter sua atenção. Ela quer ser interessante para você. Quando o interesse cresce, as perguntas também mudam de nível. Saem do superficial e entram no pessoal. Ela quer saber sobre seus planos, seus valores, suas histórias. Não é curiosidade aleatória. É uma forma de avaliar compatibilidade e imaginar possibilidades. Nesse ponto, muitos homens ainda confundem esforço com obrigação. Se você sente que precisa carregar a conversa sozinho, forçar temas e manter tudo vivo sem reciprocidade, o interesse provavelmente não é mútuo. A atração facilita, ela cria fluxo. Quando existe conexão, o diálogo acontece com menos esforço e mais naturalidade. Outro comportamento que denuncia a atração é a atenção com a própria aparência durante a interação. Isso acontece em humanos assim como acontece na natureza. Quando alguém está perto de quem desperta interesse, o corpo entra em um estado de alerta positivo. Ela ajusta o cabelo, a roupa, mexe em acessórios, passa a mão nos lábios, observa se está apresentável. Não é vaidade excessiva, é instinto. Existe também uma leve inquietação, não aquela de tédio, mas uma agitação focada. Mãos mexendo em objetos, pequenos movimentos repetitivos. É energia emocional tentando se regular. Em um nível mais mental, surgem os testes indiretos. Em vez de perguntar diretamente sobre sua vida amorosa, ela lança comentários que funcionam como sondas, frases que parecem brincadeira, mas carregam intenção. Ela quer saber se você está disponível, se existe concorrência, se você é valorizado por outras pessoas. Quando ela fala sobre o futuro, pergunta de planos, férias ou finais de semana, não é conversa aleatória. É uma forma de ver se existe espaço para ela na sua vida. Muitas vezes, ao encontrar gostos em comum, ela sugere atividades de forma indireta, abrindo portas para um convite. O humor também entra como ferramenta de conexão. Quando ela ri com facilidade de suas piadas, mesmo das mais simples, ela está validando você. Está dizendo que se sente bem ao seu lado. Uma pessoa sem interesse tende a manter uma postura mais neutra ou crítica para não alimentar expectativas. Na era digital, os sinais não ficam restritos ao mundo presencial. A forma como ela se comporta online diz muito. Não é apenas sobre responder rápido, mas sobre como responde. Mensagens longas, áudios, emojis, interesse em manter o diálogo vivo, curtidas estratégicas,
comentários, interação constante. Quando ela compartilha algo do dia a dia, uma foto, uma situação, ela está trazendo você para o mundo dela. Quando leva a conversa de um espaço público para o privado, o nível de interesse sobe. E se mesmo após uma pausa ela retoma o contato por conta própria, isso mostra que você está presente na mente dela. Depois de observar tudo isso, chega o ponto mais importante. Nenhum sinal isolado é prova definitiva. Pessoas podem ser educadas, expansivas ou naturalmente carinhosas. O segredo está no conjunto. Quando 3 ou mais desses sinais aparecem juntos, repetidamente, o padrão se forma. O corpo, o comportamento e a atenção estão alinhados. Nesse momento, a dúvida deixa de existir. Muitos homens erram não por falta de sinais, mas por excesso de hesitação. A função dela é sinalizar.